tema da nossa aula de hoje são diagramas polares ou diagrama de Knight. Os números complexos, se a gente lembrar deles, eles possuem módulo e fase. Esse diagrama de módulo e fase a gente chama de diagrama de Bode. Agora a gente tem uma outra representação em frequência, que é uma representação em frequência que a gente chama de diagramas polares ou diagrama de Knight. Nesse diagrama de Knight, a gente tem os dois eixos. A diferença dele em relação ao anterior é que agora eu não tenho mais dois gráficos, é um único gráfico, em que eu tenho um eixo real e um eixo imaginário. Então, eu tenho aqui o eixo real e o eixo imaginário. Só que esse eixo real é do meu G de J ômega. E o meu eixo imaginário é do meu G de J ômega. Então, eu vou pegar aqui uma representação de um diagrama polar, que é o seguinte, olha, ele vai ter um módulo e fase. Então, eu vou pegar o módulo e fase para cada valor de frequência. Então, eu vou pegar para um valor de frequência, um valor aqui, ó, para uma frequência específica, ômega zero, por exemplo. Bom, para esse ômega zero aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui o módulo do G de J ômega e tenho aqui o ângulo de fase do G de J ômega. O ângulo de fase é sempre nesse sentido aqui, no sentido anti-horário. Essa aqui é a minha fase do meu G de J ômega. Para uma frequência, por exemplo, ômega 1, eu vou ver que esse ponto vai estar aqui, por exemplo. Eu vou ter um módulo em fase para G de J ômega 1. Para ômega 2. Para ômega 3. Para ômega 4. Para ômega 5. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Ele vai fazendo uma curva aqui, descrevendo uma curva aqui, que vai corresponder aos diversos módulos e fase. Eu vou ter para aqui para ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4. Então, o que eu vou ter, efetivamente, é um gráfico desse tipo que é assim, ó. Deixa eu ajeitar esse ômega 1, passar ele um pouco mais para cá. O meu G de J ômega zero. Então, o meu desafio aqui é necessariamente como que eu faço esse gráfico aqui, que é um gráfico que eu chamo de um diagrama polar. Vamos relembrar lá do G de S igual a S. Bom, para esse sistema, eu vou poder fazer o seguinte, o diagrama de Bode desse sistema. É a mesma coisa que eu escrever S sobre 1. A minha frequência de quina, ômega I, é igual a 1 radiano por segundo. Então, o meu diagrama de Bode, a minha assíntota, é simplesmente isso daqui, ó. Ele cresce mais 20 decibéis por década.
fase dele não é J ômega, quando eu fizer o G de J ômega, não é o próprio J ômega, a fase vai ser sempre mais 90 graus. Então, eu tenho aqui na minha fase, independente da frequência, sempre o valor de mais 90 graus. Eu vou pegar um ponto de teste aqui, ó. Esse ponto de teste, ele vai se deslocar aqui, ó, ao longo desse eixo aqui, ó, no plano dos reais, ó. Ele começa aqui na frequência muito pequenininha e vai aumentando, ó. Esse ponto de teste, eu vou chamar ele de S0. Eu pegaria esse ponto aqui, ó, que é esse verdinho aqui, ó, para essa frequência aqui, eu tenho um módulo e uma fase associada a ele. Esse módulo e fase, nota, esse módulo é essa distância aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Isso é um módulo. E a fase? Bom, a fase é o ângulo daqui até aqui, ó. Essa é a fase. Então, eu já posso ver, olha, quando ele estiver muito pequeno, o valor dele vai ser muito pequeno aqui. E a fase? Bom, a fase é a mesma coisa. Então, conforme eu vou variando esse valor de S0, o que vai acontecendo com o módulo e a fase? Bom, o módulo e a fase sobre o meu diagrama de Bode está se alterando, não está? Vamos traduzir isso agora para o diagrama de Knight. Vamos colocar aqui, ó, diagrama polar. Esse ponto de teste, S0, ele está se deslocando lá do ômega zero lá. E ele está vindo aqui, ó, se deslocando também aqui, ó, módulo e fase. O que eu quero representar é isso daqui, olha. Se a fase é sempre 90 graus, mais 90 graus, o que está acontecendo? O módulo não está crescendo lá de um valor muito pequenininho? Se eu colocar uma frequência muito pequena, da 10 a menos 3, bom, vai ser menos 60 dB. Se eu colocar antes, vai ser muito menor, não é? O módulo, para mim, ele está crescendo de um valor muito pequeno, então ele está saindo praticamente aqui da origem, e está crescendo aqui, ó, esse valor de módulo, no diagrama polar. Então, se eu tenho um ponto, que seria aqui esse, ômega zero, ele vem deslocando aqui sobre essa curva, conforme eu vou deslocando o quê? Sobre esse ponto. Ou seja, se esse ponto aqui está deslocando aqui, esse daqui está deslocando aqui, e esse aqui está deslocando aqui. Significa que esse ponto está deslocando para cá. É exatamente isso que é o meu diagrama polar. Nota, esse ponto aqui é o meu módulo de G de J ômega zero. Esse ponto aqui é a minha fase do meu G de J ômega zero. Se eu deslocar esse ponto aqui para um valor aqui, que eu posso chamar de J ômega 1, aqui vai ser o meu G de J ômega 1. A minha fase vai estar aqui em G de J ômega 1, significa que eu desloquei aqui sobre o meu eixo imaginário aqui do meu mapa de polos e zero para essa situação, e esse ponto aqui, ele se deslocou para cá. Mas notem que a diferença entre esse gráfico aqui e esse aqui são as coordenadas. E aqui eu tenho esse gráfico aqui que é uma curva. Isso aqui é um diagrama que chama-se diagrama polar. E olhem só, pessoal, esse ponto S0, ele, na realidade, ele se desloca aqui, ó, do valor 0 até mais infinito. Mas, na realidade, ele vem de valores do quê? Muito pequenos aqui também. Eu tenho que considerar essa parte aqui. Essa parte aqui, ó, e ele se desloca aqui assim,
do ômega igual a menos infinito até o ômega zero menos, daqui para cá. E depois ele continua para cá. Ele sempre faz essa variação nesse sentido aqui. Esse gráfico aqui tem esse espelhamento aqui, ó. Então, a frequência negativa vai estar contemplada aqui, dessa parte aqui. Ok? No meu mapa de polos e zeros, eu vou ter um polo exatamente na origem. Agora, se eu pegar aqui meu diagrama de Bode, olha só, a fase é sempre menos 90 graus, não é? Se é sempre menos 90 graus, eu só tenho o quê? A parte imaginária. Ele vai estar aqui, ó. Como está decrescendo aqui, ó, o módulo, eu tenho um módulo que é um valor o quê? Inicialmente é um valor muito grande. Então, é um valor que está vindo daqui, um valor muito grande, e está vindo aqui para a origem. Então, se eu traçar o módulo, eu vou ver que é um gráfico que vem aqui assim, ó. Numa frequência de ômega zero. Se eu pegar aqui, ó, numa frequência aqui, ó, ômega 1, se eu pegar aqui uma frequência ômega 2, é um valor que está bem próximo da origem. E aí, lembrando que eu vou ter o quê? A parte espelhada do meu sistema. Seria essa continuidade aqui para cima. Agora eu posso traçar o meu diagrama de Bode. Então, eu tenho aqui uma frequência de quina, que é 0,5. Ele até 0,5, que é a minha frequência de quina, ele vai ter 0 decibéis, depois ele começa a decair menos 20 decibéis por década. Eu vou lembrar que até uma década abaixo da frequência de quina, ele vem com 0 graus. Depois ele vai decair menos 90 graus em 2 décadas. Agora que eu vou desenhar meu diagrama, o quê?
polar. Esse aqui, ó, é o módulo do G de S0. Eu vou chamar esse módulo aqui de B. Esse ângulo aqui, ó, eu chamo de θ. G de S0, eu vou substituir ali na minha expressão, é 1 sobre 2S0 mais 1. Para esse valor aqui, eu vou ter o quê? Um módulo em uma fase para o S0. Eu vou substituir o valor de S0, que é esse ponto aqui, ó, que eu estou fazendo o deslocamento dele aqui nesse eixo, eu vou substituir nessa expressão. E isso é similar ao quê? A eu ter esse ponto deslocando aqui sobre esse eixo aqui. 0 decibéis não é um módulo 1 fase 0, não é um módulo 1. E olha só a fase. A fase é 0. Para essa frequência aqui, que eu estou chamando aqui de ômega 0. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, ele está partindo aqui, ó, do ponto 1 fase 0. E nota que ele vai seguir com esse módulo de aproximadamente 1 até aqui, ó, em 0,5 radianos por segundo. Esse ponto aqui é o meu ômega 0, aqui é o meu ômega 1. Ele vai vir fazendo aqui um círculo de raio unitário. Ele vai continuar caindo aqui para essa frequência aqui, ômega 2. Aqui. Nessa posição, que eu vou chamar aqui de ômega 1, o meu módulo do G de J ômega, esse aqui é o meu módulo do G de J ômega 1. Nessa posição aqui, ele vale o valor exato de menos 3 decibéis. 1 sobre raiz de 2, que é 0,707. Essa aqui é a fase do meu G de J ômega 1. Então, observem o seguinte, o meu módulo, ele parte aqui de 1 fase 0, e ele vem o quê? Ele vem praticamente constante até aqui, essa região. Ou seja, ele está fazendo essa parte aqui do quê? Do meu módulo. E a minha fase, o que ela está fazendo? Ela está indo em direção a menos 45 graus. Ele continua depois caindo 20 dB por década. Olha só o que está acontecendo. O módulo aqui está o quê? Diminuindo. Esse módulo está diminuindo e o ângulo está se aproximando de 90 graus. Ele nunca encosta em 90 graus, por quê? Porque isso aqui é uma assíntota. Se o meu gráfico, eu traçar ele aqui mesmo, ele é um gráfico desse tipo. Ele nunca vai encostar no menos 90, ele é uma assíntota. Então, ele chega aqui muito próximo do menos 90 graus. Então, esse gráfico aqui, olha só o que acontece. Ele vem aqui nessa direção. Agora, a parte espelhada dele é essa daqui. Nesse sentido aqui. Eu tenho um par de polos aqui, ou seja, esse meu sistema é um sistema o quê? Subamortecido. O diagrama de Bode desse sistema
Eu sei que até a frequência de ômega n, ele vai valer aproximadamente 0 decibéis. Depois da frequência de ômega n, ele vai começar a decair 40 decibéis por dentro. Se o meu sistema é subamortecido, ou seja, esse psi é menor do que 1, eu vou ter uma ressonância aqui. Essa ressonância vai aparecer aqui e vai aparecer aqui, ó, também na fase, que ela vai se distanciar aqui um pouco da minha assíntota, em termos do meu diagrama polar. Então, eu observo que até 0,1 ômega n, ele vai sair o quê? Do módulo 1, porque não é 0 dB. Então, ele vai sair aqui de uma posição que o módulo é 1. Depois, ele vai seguir com esse módulo constante até aproximadamente menos 90 graus. Só que antes de chegar a menos 90 graus, o módulo aumenta um pouco. Então, ele vem com módulo constante. Quando ele chega mais ou menos aqui, ou seja, mais ou menos nesse ângulo aqui, ele tem um aumento. Aquela curva tem um aumento, depois ele tem um decréscimo, e depois ele passa a decrescer o valor. E ele vai cruzar a menos 90 graus. Por quê? Porque olha só o que está acontecendo. Ele está decrescendo aqui, ó, ele cruza aqui, ó, no menos 90 graus e continua a decrescer o valor de módulo. E esse valor de módulo vem até aproximadamente menos 180 graus, ou seja, ele vai descrever isso daqui, ó. Então, o que ele faz é algo desse estilo aqui, assim, ó. Eu tenho aqui um ponto S0, eu vou ter aqui um ângulo θ2 e aqui um ângulo θ1. Nota que sempre no sentido o quê? Anti-horário. Meu G de S0 o módulo e a fase. Esse é o mesmo valor que eu encontrei aqui, aplicando 20 log na base 10, para o quê? Para esse deslocamento, que eu tenho aqui módulo e fase. O diagrama polar nada mais é do que a transferência do meu diagrama de Bode para um diagrama polar. Vai ser o meu ângulo, vou chamar de φ, já que ele está associado ao quê? A um zero. Esse módulo aqui eu vou chamar de A. Esse módulo aqui de B1, esse aqui módulo de B2.
Quando eu substituir o meu S0 nessa expressão, o S menos 1, que é o ponto S0, ou seja, é o ponto que eu coloquei aqui, ele vai me dar o quê? O meu G de S, ele vai ser o quê? O módulo de A fase φ, dividido por B1 fase θ1. Ou seja, eu vou transformar o valor aqui que está em retangular para polar. Vai ficar o B1 fase θ1. Esse daqui vai ser um B2 fase θ2. Então, se eu for pegar o que está acontecendo, está acontecendo exatamente o que a gente viu aqui, ó, previamente. Eu vou considerar o meu diagrama de Bode para o meu sistema, que eu vou variando o módulo e a fase. Com essa variação de módulo e fase, eu estou construindo também o meu diagrama polar. Então, essas coisas estão todas interrelacionadas. Vai ser S ao quadrado mais 10 vezes S mais 100. Então, eu estou indo de 10 a menos 1 até 100. Então, não ficou legal aqui até 1000 é 10 elevado à terceira. 10 elevado à quarta. Então, olha só, ele está partindo desse ponto aqui e está vindo para cá. Eu coloquei o sentido errado na hora que eu fui explicar. Então, nota o que está acontecendo com o módulo e com a fase dele aqui. Ó. Ele está fazendo esse movimento aqui. E isso somente para quê? Para subir daqui. Eu vou ter o outro gráfico, que é o quê? É o complemento dele, é a parte o quê? Rebatida desse gráfico aqui. Então, o sentido dele aqui é algo extremamente importante, porque o quê? Ele faz de 1 fase 180, depois ele vai o quê? Diminuindo esse ângulo aqui, ó. Porque ele está fazendo esse movimento aqui. Então, olha, eu estou partindo de um ponto aqui, ó, que um ponto bem aqui, ó, próximo da origem. E aí eu vou o quê? Aumentando a minha frequência. Quando eu aumento a frequência, esse ponto se desloca um pouco para cima, esse ponto vem um pouco para cá, e olha só, ele desloca para aqui. Se eu considerar, olha, vou deslocar mais um pouquinho. Desloquei mais um pouco esse ponto, aí esse ponto vem um pouco mais para cá. O que ele vai fazendo é, cada vez que eu vou crescendo a frequência, ele vai deslocando o meu ponto. Ele vai deslocando esse ponto aqui. A gente não está vendo porque está muito aqui, ó. Então, ó, aqui ele vai deslocar mais um pouco. Deixa eu dar um zoom aqui para ver que ele está separando aqui da origem, né? Então, ó, se eu der mais um deslocamento aqui, ó, vê que ele cresce um pouco mais para cá. Ó, cresceu mais para cá. Deslocou mais para aqui, para a frequência de ressonância aqui, ó. Aqui ele está no máximo da minha ressonância. Esse ponto aqui é o máximo da minha ressonância. Então, ele vem desenvolvendo essa curva aqui, conforme o quê? Eu aumento a minha frequência.